Nos últimos dias, as televisões portuguesas encheram-se de comentadores e membros do Partido Socialista, sejam ou não deputados, a dizer: bom, o Chega é um mau aliado e, portanto, o Chega, como chumbou o pacote laboral, é um mau aliado, não é confiável e, portanto, o Partido Socialista é que é um partido decente. Sabe o que é que aconteceu no dia de hoje em relação à prestação social única? Segundo fez notícia a CNN, parece que o Partido Socialista e o Governo têm acordo para aprovar a prestação social única e o trabalho obrigatório deixa de ser sequer uma coisa nesse acordo fechado entre o Partido Socialista e o Governo. Segundo li, o Partido Socialista diz que sim, o Hugo Soares já veio desmentir. Vamos ver com atenção a notícia da CNN, mas como se costuma dizer, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, tem aqui, acaba o canal de denúncias e o trabalho social obrigatório, o que diz o acordo entre o Partido Socialista e o Governo sobre a prestação social única. Socialistas chegaram a acordo com o Governo esta quarta-feira. Podiam só ter dito, socialistas chegaram a acordo. Ponto. Era mais do que suficiente. Hoje, no âmbito da prestação social única, o Partido Socialista assegurou o princípio de que a prestação social única não será globalmente mais desfavorável do que o regime anterior para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, o princípio de uma tendência para a valorização progressiva para aproximar a PSU do limiar da pobreza, a transparência na fixação de valores de referência do primeiro ano de vigência da PSU em decreto-de-lei, permitindo escrutínio parlamentar a estas matérias, nomeadamente no que diz respeito ao valor de referência da prestação e do seu valor máximo e da contabilização dos apoios, nomeadamente à habitação. Esta era uma das preocupações do Partido Socialista, que é bom, o Governo pode vir a baixar os valores, pode definir outros critérios. Eu acho que os critérios têm que ser claros e, em última instância, as pessoas têm que perceber que a atribuição deste tipo de prestações sociais únicas tem que ser quando as pessoas verdadeiramente precisam, nomeadamente com alguma incapacitação, com alguma deficiência, etc. Não tenho nada contra isso. Agora, ver pessoas em idade, homens feitos, mulheres feitas, a receber a PSU e depois nem sequer se lhes pode pedir um trabalho social, mesmo que sejam 3 horas por dia, quer dizer, isto é uma brincadeira, mas o Partido Socialista, segundo fizeram menção, conseguiram levar a sua avante, porque o trabalho social não vai ser obrigatório, é verdade. Vamos ver isto com atenção. Que o trabalho social não é obrigatório, devendo ser articulado com outras dimensões, como a educação e formação e ser, em qualquer caso, integrando numa lógica de inserção e adequada às condições de cada beneficiário e do seu agregado familiar. Leia-se, a prestação social única, mesmo que haja pessoas que estão disponíveis, têm capacidade para trabalhar e às quais se poderia tranquilamente pedir 3 horas de trabalho por dia, ninguém está a pedir ninguém está a pedir trabalho escravo de 20 horas por dia. O que se está a dizer é 15 horas semanais e ainda dizem pessoas, eu ouvi pessoas do Partido Socialista a dizer isto que eu achei um piadão. Ouvi pessoas a dizer, bom, mas sabem que esta ideia de, enfim, temos agora que pôr as pessoas a trabalhar, isto é uma humilhação completa. Isto é um luxo. Não sei se aperceberam, por 15 horas semanais é um luxo que uma boa parte dos portugueses não tem. Uma boa parte, eu diria, a maior parte, não é verdade? E, portanto, se a pessoa tem capacidade para trabalhar, pedir-lhe 3 horas por dia não é de todo uma humilhação, é um luxo, porque uma boa parte dos portugueses não tem essa capacidade de trabalhar apenas 15 horas por semana. A permanência de planos personalizados de inserção como lógica de base de aplicação da nova prestação, em detrimento do trabalho como mera contrapartida dos beneficiários ao acesso de direitos sociais. Portanto, basicamente tem aqui os planos personalizados de inserção como lógica de aplicação da nova prestação em detrimento do trabalho como mera contrapartida. Isto basicamente vão dizer, há aqui determinados planos personalizados que vão servir como forma de integração e estes planos personalizados, enfim, não vão acontecer porque não há pessoas para produzir planos personalizados e no fim do dia vocês não terão o trabalho semanal que se estava a pedir, não vão ter nenhum plano de reinserção e vai-se dar continuidade ao que já cá estava e a única coisa que muda verdadeiramente com a implementação da prestação social única são os 500 milhões de euros que vêm de Bruxelas por causa da sua implementação. Nada tem que ver com, enfim, com ideias de simplificação ou até acabar com a subsídio-dependência ou colocar o trabalho como contrapartida como forma mínima de dizer os meus amigos estão a receber uma prestação para a qual não contribuíram. É essa a ideia e, portanto, acho que deveriam trabalhar para a receber e o Partido Socialista conseguiu que o Partido Social Democrata deixasse isto cair e, portanto, é demasiado óbvio. O Partido Social Democrata, quando dizem, bom, queriam aprovar o pacote laboral
porque isto é uma das linhas centrais deste governo, é uma das traves mestras desta governação. Quando, na verdade, o que se sabe verdadeiramente é que o que disseram é que se o pacote laboral não chumbasse também não interessava muito. Foi o próprio governo que não mostrou grande entusiasmo ou grande derrotismo com a possibilidade de chumbo do pacote laboral, porque sabiam perfeitamente que para eles era indiferente. Falou-se em reformas, e o Luís Montenegro avançou com algo que parece uma reforma, mas, na verdade, enfim, acabou por ser chumbado. A garantia de que a escala de capitação aplicável na contabilização dos diferentes membros do agregado familiar da nova PSU não é mais desfavorável do que a atualmente aplicada. A garantia de que despedimentos por razões imputáveis ao trabalhador não ditam impedimentos do acesso à prestação, prejudicando injustamente membros do agregado familiar em situação de pobreza. Basicamente, o que se diz é o seguinte, neste caso, nesta medida que o Partido Socialista conseguiu impor ao Governo, se o trabalhador basicamente for despedido pela sua própria responsabilidade ou por coisas que lhe possam ser imputáveis, o Partido Socialista não quer que haja impedimentos de acesso à prestação. Ou seja, basicamente a empresa tem toda a razão em despedir o trabalhador, há razões legais para imputar responsabilidades a esse trabalhador e o que acaba por acontecer no fim é o trabalhador vai poder receber a PSU na mesma, dizendo que não justificando, não impedindo os outros membros do agregado familiar de ter acesso na medida em que estão numa situação de pobreza. Eu acho que se vocês tiveram razões para ser despedidos e conseguem na mesma receber um subsídio do Estado, isso é uma perversão desta ideia, quer dizer, o subsídio de desemprego parte do pressuposto de que vocês, enfim, vieram embora, foram mandados embora, contribuíram para o subsídio de desemprego, estão, ou melhor, foi-vos tirado uma boa parte do vosso rendimento mensal e, portanto, têm acesso ao subsídio de desemprego. Quando vocês colocam o trabalhador nesta situação em que ele é despedido por culpa própria e ainda assim pode receber o subsídio, quer dizer, isto é uma paródia, mas só vindo do Partido Socialista é que não é chocante. O envolvimento das autarquias e entidades do setor social no acompanhamento e fiscalização da nova prestação, não avança ao canal de denúncias contra beneficiários da PSU sem prejuízo do rigor e fiscalização da atribuição de prestações sociais, a avaliação do novo regime e dos seus impactos em 24 meses, portanto daqui a 2 anos. Basicamente, o Partido Socialista acabou com as chaves mestras desta prestação social única, tudo o que fez esta prestação social única ser digna de murmurinho a nível nacional, o Partido Socialista tirou, basicamente, da proposta e o Governo aprova a prestação social única com o Partido Socialista. E, portanto, é como eu vos digo, o Governo está disponível para determinadas cedências que não fiquem muito feias aos olhos do seu eleitorado. E o que aconteceu, basicamente, é que o Governo está disponível a alterar de raiz qualquer proposta que faça para o Partido Socialista, porque tudo o que tornou esta proposta digna de murmurinho foi a questão do trabalho social, que foi um horror para a esquerda, veja-se bem, trabalhar para receber, quem diria. E por outro lado, esta questão do canal de denúncias, e o Partido Socialista tirou as duas de cima da mesa e o Governo aceita. Portanto, honestamente, são iguais, não há aqui grandes diferenças, baixam a cabeça ao Partido Socialista, juntam-se os dois, é como eu dizia no início, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, e portanto agora têm a prestação social única aprovada sem qualquer interesse. Basicamente conseguiram, enfim, provavelmente desburocratizar alguma coisa, mas na verdade essencialmente nos fundamentos fica tudo a mesma coisa, aprovado pelo Partido Socialista e com uma venda óbvia do Partido Social Democrata. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais e o MPU na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.